Kleber Xavier será demitido do Santos em caso de não vencer o Sport neste sábado? Vamos falar sobre isso porque com certeza foi a pergunta que eu mais recebi de vocês depois da derrota do Santos para o Internacional. Segunda derrota consecutiva, já havia perdido para o Mirassol e foram derrotas que doeram no torcedor santista. Muitos relembraram de 2023, me incluo nessa, o cenário que infelizmente assusta o torcedor de quem sabe voltar a uma Série B de Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente trazer esse contexto recente de Kleber Xavier, se existe um risco de demissão ou não, é bom que a gente volte algumas casinhas para entender o contexto da diretoria do Santos com o atual treinador. Porque antes da pausa para o Super Mundial, a diretoria do Santos enxergava evolução no Kleber. No jogo contra o Vitória, que o Santos venceu, apesar de ter sido derrotado pelo Botafogo, foi uma partida que gostaram da movimentação, da forma que o Santos se portou. Muitos colocam na conta do Neymar o Santos não ter vencido, não ter empatado por conta da expulsão. A vitória do Santos contra o Fortaleza nos minutos finais. E aí o Santos entra nessa pausa do Super Mundial com alguns pontinhos a serem cumpridos, como melhorar o setor ofensivo, setor defensivo, a parte física dos jogadores, recuperar atletas, deixar todo mundo em boas condições, a questão específica do Neymar, para que o Neymar pudesse ser mais presente nos jogos do Santos, e até agora já fez 3 jogos, 90 minutos. Então, eram alguns pontos que a comissão técnica do Santos colocava como meta para entregar agora essa retomada do Campeonato Brasileiro. O Santos vence o amistoso, o Santos não jogou contra o Palmeiras, jogo que foi adiado, vence o Flamengo e a moral do Kleber Xavier, que já estava alta com a diretoria do Santos, aumenta por conta de vencer o Flamengo. E foi uma vitória que trouxe euforia para a torcida do Santos. E me incluo, tá? Não estou me tirando dessa, me incluo. E a expectativa era, vamos enfrentar o Mirassol, o Inter, o Sport e o Juventude. Adversários que, se o Santos vencer, fica numa situação favorável na classificação. Só que já são 2 derrotas, para Mirassol e também para Internacional. E a pressão da torcida está crescendo, é nítido, não apenas em rede social, mas também na Vila Belmiro. Torcida organizada, torcedores comuns, protestando após o término da partida contra o Inter, por conta de mais uma derrota do Santos. Teve o bate-boca do Neymar com o torcedor, enfim, um clima completamente desagradável nos ares de Vila Belmiro. E obviamente que esse jogo contra o Sport, ele vira muito importante para uma continuidade, para um sossego de Kleber Xavier. Só que eu analiso esse jogo contra o Sport como traiçoeiro. Traiçoeiro no sentido do próprio Santos cair numa pegadinha e traiçoeiro para o Kleber Xavier. Vamos começar pelo Santos. Se o Santos vencer o Sport, e apesar do momento do Santos, o Sport está no momento pior. Eu entendo que o Santos tem sim um favoritismo, mesmo jogando fora de casa, para que vença essa partida. Se o Santos vence o Sport, vai ter uma semana do jogo contra o Sport para o jogo contra o Juventude de mais calmaria. E vai se dar mais um voto de confiança para o Kleber Xavier. Será que esse voto de confiança, esse respiro, vai ser sustentado por muito tempo? Ou em breve vai ter uma má atuação, uma sequência negativa e novamente essa conversa de demissão do Kleber Xavier? Se realmente vamos ter uma constante evolução daqui para frente? Ou vai ser apenas alguma coisa paliativa? E pode ser traiçoeiro para o próprio Kleber Xavier também, porque, sinceramente, se o Santos não vencer o Sport, e quando eu falo não vencer, eu incluo empate, a pressão vai ser gigantesca, não só da torcida, mas também pressão interna, de pessoas da diretoria que talvez entendam que seja o melhor caminho procurar um novo treinador. E sabe qual que é o fator que complica a vida do Kleber Xavier? Treinadores no mercado que a torcida gosta. Treinadores que têm um certo nome, como o Sampaoli, que todo momento de turbulência coloca o nome do Sampaoli como solução,
E aí eu não estou entrando no mérito se o Sampaoli seria o super-herói ou não. Estou falando que é o nome que está no mercado. Não tem clube. O Vojvoda, que Rueda, Marcelo Teixeira, desde o momento que o Vojvoda pisou no Fortaleza e teve bons resultados, toda a crise do Santos pegava o telefone e ligava para o Vojvoda. Toda vez. Só que ele não aceitava porque ele estava no Fortaleza, mas agora ele está livre. Então, você ter certos treinadores à disposição no mercado faz com que essa pressão seja maior. O Marcelo Teixeira, no ano passado, ele teve um perfil com o Carille de não querer ceder à pressão da torcida. A torcida sempre pedia a demissão do Carille e o Marcelo Teixeira era irredutível. Não vou demitir, só não entrou, né, num consenso para a permanência do Carille depois do término da Série B. Inclusive, era algo que a gente batia bastante, né? Que todo mundo entendia que não tinha por que o Carille continuar e o Santos ficava demorando para ter essa definição. O Santos já classificado para voltar para a Série A e o Santos, né, demorando para tomar essa decisão em relação ao Carille. Só que uma coisa que a gente até conversou na live do GE, que eu concordo com o Bruno Gutierrez, essa questão de que era um contexto de Série B que mesmo com o Santos em alguns momentos não agradando o seu torcedor, ainda estava inserido em um cenário de G4. Esse é um cenário diferente que o Marcelo Teixeira vai ter que lidar, de zona de rebaixamento. Então, você tem que tomar certas decisões para mudar essa chave no sentido de, cara, a gente não vai mais brigar para não cair. E será que essa tomada de decisão passa por um treinador? Eu sempre falo aqui, e falei isso na época do Carille, falei isso na época do Caixinha, da diretoria ter convicção no trabalho do técnico. De saber, vamos manter o trabalho do treinador, porque ele é bom, ele vai resolver os nossos problemas, ele vai tirar a gente dessa, ou a gente vai ficar nessa ameaça de, olha, se não vencer o Sport, eu vou te mandar embora. Se não vencer o Juventude, eu vou te mandar embora. Se não vencer o Clássico, eu vou te mandar embora. Então, precisa ter essa convicção. Conversando com algumas pessoas da diretoria do Santos, o que passam pra gente? Que a diretoria do Santos tem confiança no trabalho do Kleber Xavier. Esse é o argumento oficial quando a gente conversa com pessoas do Santos, tá? Sinceramente, eu acredito que a rede social, ela tem a força de mudar as coisas dentro de um clube. Então, se o Santos não venceu o Sport, eu não vou ficar surpresa do Kleber Xavier dar adeus para o Santos. Porque, com todo respeito ao Sport, é um time que o santista entende que é obrigação vencer. Porque ainda não venceu ninguém no Campeonato Brasileiro. O Sport tem 4 pontos e foram 4 empates. Tem uma campanha horrível fora e dentro de casa. Então ficaria uma situação insustentável para o Kleber Xavier seguir no Santos. Tem toda a questão também de escolhas de jogadores para ser titular, para ser reserva. O trabalho está sendo avaliado nesse sentido também? Espero que sim. Espero que sim. E que tome também decisões pensando em opções que estejam no mercado. É lógico, nada garante. O Santos mandou embora o Kleber Xavier, que vai fechar com o Vojvoda e com o Sampaoli. Né? E também não vamos ser inocentes de achar que as coisas acontecem, as conversas acontecem só depois que o treinador cai. Né? Também não vamos ser inocentes nesse nível. Mas, se eu pudesse apostar aqui, eu apostaria que caso não vença o Sport, Kleber Xavier vai balançar bastante. E, se vencer o Sport, mas apresentar também um resultado negativo contra o Juventude, vai balançar também. Então, é um momento de maior pressão do Kleber Xavier no comando do Santos. Não é uma situação tranquila, mesmo que algumas pessoas de dentro do clube queiram passar que está tudo certo, que confia no treinador. É uma situação, sim, de pressão. Protesto na Vila Belmiro, protesto em rede social e os resultados que não aparecem. Me conta aqui nos comentários o que você pensa. O ideal é demitir o Kleber Xavier, o ideal é dar mais tempo. E outra coisa, a diretoria do Santos também tem que se mexer para reforçar o elenco.
Tem culpa dos jogadores, tem culpa do treinador, mas a diretoria também precisa de contratações, reforços, jogadores que venham para jogar e decidir, ser titular. O Santos fez 3 contratações, né? O Caballero foi anunciado poucos minutos antes da gente gravar esse vídeo. O Caballero, que ainda não apareceu no bid, Igor Vinícius e também o Arão. O Igor Vinícius não consegue ser titular. O Arão, a gente não sabe se vai ficar à disposição contra o Sport. Ainda não tem condições. O Caballero, será que vem para ser solução? Parece que o Santos está avançando pelo Mike. O Mike vai ser titular do Santos? Imagino que sim. Precisa de mais. Precisa se qualificar. Então, todo mundo dentro do Santos precisa ter uma autocrítica. Diretoria, jogadores e também o técnico. Quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, deixar o seu hype, o seu like. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.